A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um momento aqui de meditação da palavra de Deus, de um momento de exortação até, mas principalmente de meditação para entendermos a verdade, para entendermos a palavra de Deus e, acima de tudo, aplicar esta palavra para a nossa vida. Eu falei no outro vídeo sobre a prática da palavra, que ela é o segredo da grande caminhada com Cristo. São duas palavras, aliás, na verdade, não são três palavras que formam a base de uma caminhada cristã. Primeiro, o arrependimento, que te leva à conversão. Segundo, obedecer a palavra do Senhor, que te leva à transformação, à purificação e à santificação. E a terceira, que é a prática, que te firma nessa rocha e te conduz à salvação. Arrependei-vos, obedecei-vos e praticai a palavra de Deus. Amém? Essas três palavras são bases na vida do cristão. Toda pessoa convertida acredita-se que houve um arrependimento, tá? Porque tem muitas pessoas aí que dizem que se converteram, meus irmãos, mas continuam nas mesmas práticas, nos mesmos costumes do passado. Logo, onde está a conversão? É a pergunta que se faz, né? Então, se você entender essas três palavras básicas, você vai começar a entender as demais coisas. Quando Jesus chama, desde de João Batista, o profeta, a palavra é arrependei-vos. E aí a gente tem, muitas pessoas não entendem, falam, mas vou me arrepender do quê? Eu não roubo, não mato, às vezes não mentem, às vezes é fiel, o marido, a esposa, o pai, a mãe. Então precisa haver o entendimento do que quer dizer arrependei-vos. Porque o que leva eu e você ao batismo de João é o arrependimento. Quando eu me arrependo dos meus pecados, que foi a causa de Jesus morrer na cruz, ele morreu pelos meus pecados. Logo, o arrependimento, por isso ter acontecido, eu me converto a Jesus, porque ele deu a vida dele por mim e por você. Amém? Então já dá para você entender o que quer dizer o arrependimento. Matar, roubar, adulterar, são mandamentos básicos, os mais graves. Mas Jesus foi lá na cruz para eu e você termos a liberdade de viver em Cristo Jesus. O meu arrependimento, ele foi baseado quando eu conhecia Jesus e entendi o seu sacrifício, entendi a mensagem da cruz, que é revelado pelo Espírito Santo. Eu entendi que eu deveria me render a esse Jesus, que eu jamais irei achar. Não achei, não acho e jamais acharei alguém que morra em meu lugar pelos meus atos pecaminosos. Jamais. Ele foi o único que fez isso, e para honrá-lo, então eu me converti. Arrependei-vos. Depois do arrependimento, você obedece para poder andar na doutrina de Cristo.
Depois da obediência vem a prática, para pôr em ação tudo aquilo que você aprendeu ou que tem aprendido na caminhada. Amém? É a base aqui, embora o texto que a gente vai ler aqui não é bem sobre o arrependimento, mas senti no coração deixar essa mensagem para que você compreenda. Eu posso até confessar algo aqui, meus irmãos. Tem pessoas que estão na igreja e não sabem por que se converteu, ou não se converteu e pensa que se converteu. Quantas pessoas estão assim na igreja? Por falta de conhecimento da verdade. Às vezes tem pessoas que estão na igreja por causa do pai, da mãe, ou do filho que se converteu, ou por causa de um amigo que chamou. Tudo errado. Você tem que se converter por Cristo. Eu prego a mensagem de Cristo. E você, por conhecer Cristo, você se converte. Amém? Você não pode se converter porque eu preguei. Você tem que se converter porque eu preguei a Cristo. Então você se converteu pelo que Jesus fez. Eu sou apenas um instrumento usado na mão de Deus. Então, se alguém se converter pelo que eu falei ou pelo um testemunho que eu dei, pode auxiliar. Mas a base principal é aquele que morreu na cruz, e é aí que o Espírito Santo nos convence. Amém? Vamos lá? Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Amém? Nós vamos ler aqui, capítulo 28, versos 1 ao 4. É muito longo esta mensagem, né? De que Deus está falando ao povo. Então, vamos meditar um pouquinho nesta maravilhosa palavra de Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Preste bem atenção na mensagem. Diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, os declarará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Agora ele vai falar das bênçãos. Diz assim: vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Amém? Vou repetir aqui o verso do 3 ao 4. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também a colheita da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Amém? Amados, eu quero... Aqui você entendeu as bênçãos, né? Deus fala das bênçãos. Mas você prestou atenção no mandamento? Você prestou atenção que há uma condição, há uma condicional para você receber essas bênçãos? Muitos hoje, querendo as bênçãos, vai pular essa parte e vai direto para as bênçãos. Tá? Mas a gente sempre tem que ler o que vem antes, para depois chegar na bênção. Tem gente cortando o caminho, meus irmãos. E quando você corta o caminho, você não está ensinando a palavra como deve ser.
Quando você quer ler só as bênçãos e não olha a condição, a condicional que Jesus dá, você está pulando a palavra. E isso é terrível, meu irmão. Aliás, na verdade, isso tira até o teu entendimento. Tá? A primeira parte do capítulo diz assim, ó. Eu tô com a Bíblia atualizada, né? Ela tem uma linguagem um pouco mais atual. Preste bem atenção na condicional, na condição que vem antes de você receber bênção. Deus é um Deus que abençoa, prospera, sim. Mas se você não obedecer, meu irmão, minha irmã, Deus não vai fazer a parte dele. Ele primeiro dá uma parte para nós fazermos, que é obedecer os mandamentos dele. Aí ele vem com a promessa. Antes da promessa tem uma condição. Preste bem atenção. Vou repetir. Deuteronômio 28, a partir do verso 1 ao 4. Mas não vai logo para o 4, não. Lê do 1 ao 3, para você entender qual é o mandamento de Deus para a sua vida. Olha, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. A promessa é feita, mas o mandamento é dado. Se vocês obedecerem, se vocês andar nos mandamentos de Deus. Aí a segunda parte, e se eu creio que Deus é fiel, se eu creio que Deus não falha na sua palavra, eu vou obedecer sem me preocupar com a promessa, porque a promessa vem daquele que é fiel e justo para cumprir. Meus irmãos, nós precisamos observar essas coisas. Mas nós estamos vivendo uns tempos que toma posse das bênçãos. Receba, receba. Deus tem uma palavra de bênção para a sua vida? Tem. E eu creio na palavra do Senhor. Mas eu não posso fechar os olhos para os mandamentos, para a obediência. Não posso. Antes do Senhor, e isso eu não estou falando somente aqui porque está no Velho Testamento, lá no Novo também. Lá no Novo também. É tudo primeiro, obedecei. Obedecei. E depois vem as promessas. Por isso que quando ele diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e tua justiça. Primeiro é um mandamento, depois vem as demais coisas. Não é difícil de entender, né, meus irmãos? Mas as pessoas estão tão ansiosas pela conquista, pelas bênçãos, que esquecem de obedecer o abençoador, que é Jesus. Muitas pessoas dizem, não, mas nós vivemos no tempo da graça. Pois é, lá o cinto aperta mais um pouquinho ainda. O Deus é o mesmo. O mesmo Deus que está prometendo aqui no Velho Testamento é aquele mesmo do Novo, da época da graça. E para você entender, a graça me leva a obedecer mais ainda. Jesus morreu pela minha e pela tua salvação. Ele cura, ele liberta, ele prospera, ele dá, ele supre, ele provê nossas necessidades. Mas nós temos que obedecer. Hoje eu ouço muitas pessoas dizer, mas ninguém consegue obedecer Jesus na sua extensão. Concordo, isso foge da nossa capacidade humana. Mas por que ele já deixou o Espírito Santo para nos auxiliar?
Mas quando eu me apego, quando eu acho difícil andar com Jesus, aí eu vou relativizando tudo. E eu já falei no outro vídeo do relativismo cristão. Isso é terrível, isso é devastador. Quando eu não tenho uma luta contra o meu ato pecaminoso, aí eu caço justificativas por aquele ato. E não tem. Eu sou fraco, eu não tenho força, mas isso também não pode me impedir de praticar o evangelho, primeiro na minha vida, para depois falar para os outros. As pessoas que olham para mim têm que ver o evangelho de Jesus atuando em mim. Se não vê, meu irmão, não vos enganeis, vou repetir. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, o Senhor está dizendo: se o povo que se chama pelo meu nome... Olha bem o que ele está dizendo. Ele está falando de muitas pessoas que estão na igreja. Se o povo que se chama pelo meu nome ouvir as minhas palavras, né? As minhas palavras. Vamos até achar aqui para nós ler exatamente. Exatamente o que está escrito. Glória a Deus, aleluia. 2 Crônicas, capítulo 7. Vamos ler direitinho. 7:14. É isso? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, presta atenção na condição, ó. Se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra, e curarei a sua terra. Até aqui, o 14, amém? Vou repetir. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Amém? Antes da promessa tem um mandamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, em toda a promessa de Deus que decorre pela Bíblia, há uma condicional, há uma condição. Hoje as pessoas trabalham, alguns até enriquecem, prosperam, não obedece nada de Deus, obediência é zero. Porque obedecer Deus lá dentro da igreja é fácil, meu irmão, minha irmã. Lá dentro da igreja todo mundo é santinho, todo mundo louva e adora, até o inimigo. A Bíblia vai falar que quando Jesus ia expulsar os demônios, eles prostravam e adoravam. Não é verdade? Tá lá, pode ler lá no Novo Testamento. Eles prostravam e adoravam. Então não é todo mundo que se prostra e adora, é de Deus. Olha aí outra situação para meditar. Então, não é todo mundo que está na igreja adorando, pode estar adorando falsamente. Então, o que a gente precisa entender, que o que faz toda a diferença é a prática fora da igreja e não lá dentro. Lá dentro o pregador é santo, a mulher do pregador, o obreiro, a obreira, os membros, todo mundo bem prostradinho,
É. A questão sabe onde tá? Lá fora. Sal da terra, luz do mundo. Falei também no outro vídeo. E vou continuar falando, tá? Sal da terra e luz do mundo. Primeiro, arrependei-vos, obedecei e praticai. Antes de qualquer promessa que Jesus fez para a tua vida, ele deu uma condicional, um mandamento. Antes de tudo. Antes da gente receber a promessa, ele quer ver de nós empenho e obediência. Ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados, que a vida ela nos desgasta. Aí depois ele diz para mim e para você: agora ide pregar o evangelho. Vem para Jesus, aprende a palavra e depois vai semear a palavra. A lei da semeadura. Se eu semeio a palavra e obedeço a palavra, eu vou colher bons frutos. Se eu semeio falsidade, logo eu estou fingindo uma coisa que eu não sou e isso aí vai me trazer um transtorno futuro. Amém? Eu espero que essa mensagem tenha sido esclarecedora para você. Eu espero que essa mensagem tenha te trazido um alerta, né? Para você não ficar tão ansioso por causa das bênçãos. Fique ansioso para obedecer, para praticar a palavra de Deus primeiro. Aí depois vem as bênçãos, ela já está garantida, meu irmão. O que eu e você precisa entender é isso. Quem prometeu é fiel e justo para fazer cumprir. Você não tem que estar preocupado com as bênçãos. Se preocupe em obedecer, em andar na palavra do Senhor. Esse é o segredo. Obediência. A palavra de Deus vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Então que você possa guardar essa mensagem no teu coração, tá? E estudar mais a Bíblia, buscar o conhecimento da palavra, para você poder andar em retidão com Cristo. Não fica dando apenas ouvido. Se você for apenas ouvinte e não praticante, não vai acontecer nada. Você pode até, porque se você trabalha, você pode amanhã ou depois prosperar, assim como qualquer um prospera. Está trabalhando, lutando, as coisas tendem a melhorar. Mas Deus não vai mudar a palavra dele, pular uma parte da palavra dele só para te atender, só porque você acha que é bonitinho, é bonitinha, é obediente. Deus não vai fazer isso. Deus cumpre a palavra dele na íntegra, em toda a sua extensão. Primeiro ele dá um mandamento, ele dá uma condicional, aí depois você pode ficar tranquilo que a promessa vem. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus e fica com esta mensagem em nome do Senhor Jesus. Eita glória!